Sabe aquela sensação de estar com alguém que você gosta, sentindo que tem algo no ar, mas sem saber se é o momento certo de agir? Você fica ali, dividido entre o medo de ser invasivo e o medo de parecer inseguro. E enquanto você hesita, o momento passa. Depois, você fica pensando se perdeu a chance ou se ela realmente não estava interessada. A verdade é que você não perdeu a chance por falta de interesse dela. Você perdeu porque não conseguiu enxergar os sinais que ela estava enviando, e isso acontece com a maioria dos homens, não importa a idade ou experiência que tenham. Existe uma linguagem silenciosa que as mulheres usam quando querem intimidade, e a grande maioria de nós simplesmente não aprendeu a decifrá-la. Hoje eu vou revelar as 4 formas que uma mulher usa para comunicar que está pronta para ser beijada. São sinais tão naturais e automáticos que ela mesma pode não perceber que está enviando. Mas eles estão ali, claros como a luz do dia, esperando que você finalmente aprenda a enxergá-los. O que vou compartilhar com você contradiz tudo que nos ensinaram sobre respeitar limites e pedir permissão, porque a realidade é esta. Quando você pergunta se pode beijar uma mulher, você já destruiu metade da magia. Ela não quer ser perguntada, ela quer que você saiba ler o momento, ela quer sentir que você está conectado com ela de um jeito que vai além das palavras. Pense em quantas vezes você já esteve perto de uma mulher e sentiu aquela tensão no ar. Aquele silêncio carregado, aquele olhar que durava 1 segundo a mais do que o normal. Você provavelmente interpretou como nervosismo, como um momento estranho, ou simplesmente ignorou porque não tinha certeza do que significava. Enquanto isso, ela estava ali, enviando todos os sinais possíveis, esperando que você desse o próximo passo. A comunicação feminina é completamente diferente da nossa. Enquanto nós, homens, valorizamos clareza e objetividade, elas falam através de nuances, de pequenos gestos, de mudanças sutis na energia. E não é manipulação, é simplesmente a forma natural que elas têm de se expressar, especialmente quando o assunto é intimidade. Uma mulher que precisa dizer com todas as letras que quer ser beijada é uma mulher que já perdeu parte da atração por você, porque para ela, um homem que consegue ler suas entrelinhas é um homem que realmente a entende, é alguém que está prestando atenção de verdade, não apenas nas palavras, mas em tudo que ela está comunicando sem falar nada. Durante anos, trabalhei com homens de todas as idades, desde jovens na casa dos 20 até homens maduros com mais de 60. E o problema é sempre o mesmo. Eles não sabem identificar quando é o momento certo. Ficam com medo de ser desrespeitosos, mas também não querem parecer fracos ou inseguros. E a resposta que eu sempre dou é a mesma. Ela já está te mostrando o caminho. Você só precisa aprender a enxergar. Agora vamos direto ao ponto. Vou te ensinar exatamente quais são esses 4 sinais que toda mulher envia quando quer ser beijada. São padrões universais que funcionam independente da personalidade dela, da idade ou do tipo de encontro que vocês estão tendo. Primeiro, vamos falar sobre o que acontece com os olhos dela. Depois, vou te mostrar como o corpo dela muda completamente quando ela está pronta para a intimidade. Em seguida, você vai aprender a reconhecer as pausas carregadas que ela cria na conversa. E por último, vou revelar o sinal mais poderoso de todos, aquele que não deixa margem para dúvida. O primeiro sinal que você precisa aprender a reconhecer é o que eu chamo de triângulo dos olhos. Quando uma mulher está pronta para ser beijada, os olhos dela começam a se mover de um jeito muito específico. Ela olha nos seus olhos, depois abaixa o olhar para os seus lábios e então volta para os seus olhos novamente. Esse movimento se repete várias vezes e cada vez fica mais evidente. Isso não é algo que ela faz de propósito, é uma resposta completamente automática do cérebro dela. É como se o corpo dela estivesse ensaiando o beijo antes mesmo que ele aconteça. E quando você percebe esse padrão, você está vendo uma das comunicações mais honestas que ela pode te dar, porque ela nem consegue controlar. O segundo sinal é a respiração.
Preste atenção nisso porque é um dos indicadores mais confiáveis. Quando ela está se preparando para a intimidade, a respiração dela muda completamente. Fica mais lenta, mais profunda, mais pausada. Se você reparar com atenção, vai ver o peito dela subindo e descendo de uma forma mais pronunciada. E tem mais, ela começa a respirar no mesmo ritmo que você. Essa sincronia respiratória é uma das coisas mais primitivas que acontecem entre duas pessoas que estão conectadas. É o sistema nervoso dela entrando em harmonia com o seu. É o corpo dela dizendo que ela está confortável, que está pronta, que quer que esse momento avance. O terceiro sinal é o espaço entre vocês. Ela vai começar a diminuir a distância física de um jeito tão sutil que você pode nem perceber no começo. Talvez ela se incline levemente na sua direção enquanto fala. Talvez toque o seu braço durante uma conversa, que nem precisava de toque. Talvez simplesmente fique mais perto do que seria normal numa conversa casual. O corpo dela está literalmente criando as condições para que o beijo seja natural. Ela está eliminando barreiras físicas, aproximando o rosto dela do seu, facilitando para que você dê o próximo passo sem que pareça forçado ou deslocado. É um convite silencioso, mas extremamente claro quando você sabe o que procurar. E o quarto sinal, o mais poderoso de todos, é a pausa expectante. Durante a conversa de vocês, ela vai criar momentos de silêncio, onde simplesmente te olha nos olhos com uma expressão suave, quase sonhadora. Não é um silêncio desconfortável, é carregado, é intenso. É como se o tempo parasse por alguns segundos e ela ficasse ali, esperando que você tome a iniciativa. Esses silêncios são o convite mais direto que ela pode te dar sem usar palavras. É ela dizendo, sem falar nada, que está pronta, que quer, que está esperando por você. Agora deixa eu te dar alguns exemplos de como isso acontece na vida real. Imagina que você está numa cafeteria com uma mulher, vocês estão conversando, rindo e de repente ela diz algo como: "Esse lugar é muito aconchegante, não é?" E enquanto diz isso, ela faz o triângulo dos olhos, se inclina um pouco mais na mesa e depois fica te olhando em silêncio com um sorriso suave. Todos os 4 sinais estão ali, acontecendo ao mesmo tempo. Ou então vocês estão caminhando à noite e ela para, olha para o céu e diz: "Que noite bonita!" Ela se posiciona na frente de você, faz o triângulo dos olhos, a respiração dela fica mais profunda e então ela simplesmente fica ali, te olhando e esperando. De novo, os 4 sinais juntos, gritando o que ela quer sem precisar falar. Ou imagina que vocês estão no sofá assistindo algo e ela comenta: "Essa cena é linda." Ela se aproxima mais de você, sincroniza a respiração com a sua, olha nos seus olhos e depois nos seus lábios e fica em silêncio esperando sua reação. Os 4 sinais estão gritando a mesma coisa, só que sem nenhuma palavra sendo dita. O erro mais comum que os homens cometem é esperar por algo ainda mais óbvio. Eles ficam esperando que ela diga claramente que quer ser beijada ou que faça algum gesto extremamente evidente. Mas isso nunca vai acontecer, porque vai contra a essência da natureza feminina. Para ela, a magia toda está justamente em você conseguir ler esses sinais sutis. Quando você não responde aos sinais que ela envia, ela não se sente rejeitada de imediato. No começo, ela pensa que talvez você não tenha percebido, então ela intensifica os sinais, fica mais óbvia, cria mais oportunidades, mas se você continua sem reagir, aí sim ela começa a se sentir rejeitada de verdade. E pior, ela perde o interesse. É como se fosse uma conversa onde ela está falando e você simplesmente não responde. Depois de um tempo, ela desiste de tentar se comunicar. E quando isso acontece, aquele momento mágico que poderia ter existido entre vocês simplesmente desaparece. Não volta mais. Agora que você já sabe reconhecer os 4 sinais, a pergunta que fica é: como responder a eles? Como criar o momento perfeito para o beijo sem parecer ansioso, sem quebrar a magia, sem estragar tudo com um movimento errado?
Existe uma técnica que eu desenvolvi ao longo de anos, observando o que funciona e o que não funciona. Eu chamo de ponte emocional. É uma forma de criar uma transição suave entre o reconhecimento dos sinais e o momento do beijo. Não é um salto abrupto, é uma escalada gradual que respeita o ritmo natural dela. O primeiro passo é: quando você reconhecer os 4 sinais acontecendo juntos, não haja imediatamente. Em vez disso, intensifique a sua própria presença. Mantenha um contato visual mais profundo. Abaixe levemente o tom da sua voz. Deixe sua respiração ficar mais pausada. Isso cria o que eu chamo de ressonância emocional entre vocês dois. É como se você estivesse respondendo aos sinais dela no mesmo nível sutil que ela está usando. O segundo passo é reduzir a distância física de forma gradual. Se vocês estão sentados, incline-se um pouco na direção dela. Se estão de pé, dê um passo pequeno para frente. O movimento tem que ser quase imperceptível, mas eficaz. Ela precisa sentir que você está respondendo ao convite dela, mas sem ser óbvio demais. O terceiro passo é usar o poder da pausa. Quando ela criar aquele silêncio expectante, não preencha imediatamente com palavras. Fique naquele momento de tensão. Olhe nos olhos dela, depois olhe nos lábios dela e volte para os olhos. Agora você também está usando o triângulo dos olhos, espelhando os sinais que ela te deu. E o quarto passo é o momento da verdade. Com uma expressão suave, quase como um sorriso discreto, aproxime-se devagar enquanto mantém o contato visual. Tem que ser um movimento decidido, mas não apressado. Ela precisa ter tempo suficiente para processar o que está acontecendo e se preparar emocionalmente para receber o beijo. Deixa eu te mostrar como isso funciona em situações diferentes. Se vocês estão num contexto mais formal, tipo um evento social ou até algo relacionado ao trabalho, e depois de conversarem, ela mostra os 4 sinais, você pode dizer com uma voz mais suave: "Foi muito bom conversar com você." Mantém o contato visual, faz uma pausa e depois se aproxima gradualmente. O contexto formal exige mais sutileza, mas os sinais continuam sendo os mesmos. Agora, se vocês estão num encontro romântico, tipo num jantar ou tomando algo juntos, e ela mostra os sinais depois de rir de algo que você disse, você pode simplesmente responder: "Adoro quando você sorri assim." Pausa. Contato visual, triângulo dos olhos, aproximação gradual. Nesse contexto, você pode ser um pouco mais direto porque o clima romântico já está estabelecido desde o início. E se vocês estão num ambiente mais íntimo, tipo na casa de um de vocês, assistindo algo ou apenas conversando sobre a vida, e ela mostra os sinais durante uma conversa mais profunda, você nem precisa de muitas palavras. Você pode simplesmente dizer o nome dela, bem baixinho, como se fosse uma espécie de carinho verbal. Só isso, nada mais. O contexto íntimo permite esse nível máximo de sutileza. O segredo que separa o sucesso do fracasso nesse momento é a confiança tranquila. Não pode haver pressa, ansiedade ou desespero no seu movimento. Tem que parecer a progressão mais natural do mundo, como se fosse o próximo passo óbvio da conexão que vocês já estavam construindo ali. Existem erros que você precisa evitar a todo custo. Primeiro, não faça movimentos bruscos ou repentinos. Segundo, não quebre o contato visual uma vez que você começou a se aproximar. Terceiro, não preencha o silêncio com palavras desnecessárias. E quarto, nunca, em hipótese alguma, peça permissão verbalmente, porque isso destrói toda a magia que foi criada até aquele momento. Eu conheci um homem que estava voltando a sair com mulheres depois de um casamento longo que terminou. Ele me disse que se sentia completamente perdido, que não entendia os sinais básicos, que tinha medo de fazer algo errado. Depois que ele aprendeu exatamente o que eu estou te ensinando agora, tudo mudou para ele. Ele me contou que estava com uma mulher que gostava muito. A noite toda ela enviou os sinais mais claros possíveis, fazia o triângulo dos olhos, se aproximava dele, criava pausas esperando que ele agisse, e ele percebeu cada um desses momentos porque finalmente sabia o que procurar.
Quando ele finalmente se aproximou, com total confiança e tranquilidade, ela disse depois que foi um dos beijos mais especiais que ela já tinha vivido. Justamente porque pareceu natural, espontâneo, mágico. E aqui está uma verdade que vai te dar ainda mais confiança. Quando você responde corretamente a esses sinais, é praticamente impossível que ela te rejeite. Sabe por quê? Porque ela já te deu permissão através da comunicação não verbal dela. O único jeito de você ser rejeitado é se interpretar mal os sinais ou se agir sem ter recebido sinal nenhum. Quando os 4 sinais estão presentes ao mesmo tempo, não existe dúvida. Ela está te dizendo tudo o que você precisa saber. Ela quer aquele momento. Ela está esperando por você. E se você souber ler isso e responder da forma certa, o beijo vai acontecer de um jeito que parecerá inevitável, como se fosse a única conclusão possível para aquela conexão. Agora que você entende completamente os 4 sinais e a técnica da ponte emocional, vou te dar um plano prático para integrar esse conhecimento na sua vida sem pressão e sem ansiedade. A chave está em praticar a observação antes de se cobrar para agir. Você vai desenvolver essa habilidade em etapas. Nos primeiros dias, foque apenas em observar o triângulo dos olhos. Quando estiver conversando com mulheres, não importa se é um contexto romântico ou não, apenas pratique reconhecer quando elas fazem esse movimento. Não precisa fazer nada além disso, só observe e registre mentalmente quando acontecer. Você vai se surpreender com a frequência que isso ocorre e você nunca tinha percebido. Depois de alguns dias, adicione a observação da respiração. Agora, além do triângulo dos olhos, você vai prestar atenção nas mudanças no padrão respiratório dela durante as conversas. Vai notar que isso acontece muito mais do que você imaginava, especialmente em conversas mais profundas ou íntimas. É como se você estivesse aprendendo um idioma novo, uma palavra de cada vez. Na sequência, incorpore a observação do espaço físico e das pausas. Repare quando ela se aproxima gradualmente. Note quando ela cria aqueles silêncios carregados. Agora, você já tem a habilidade de reconhecer os 4 sinais acontecendo simultaneamente. E esse é o momento em que você pode começar a praticar a técnica da ponte emocional de verdade. É importante que você entenda que isso não é manipulação, é comunicação. Você está aprendendo a falar a linguagem natural da conexão feminina. E quando você domina isso, essas habilidades se tornam automáticas e intuitivas. Você não vai mais precisar pensar conscientemente em cada passo, vai fluir naturalmente. Os benefícios de dominar esse conhecimento vão muito além do simples ato de beijar alguém. Quando uma mulher sente que você realmente a entende, sem precisar de explicações, cria-se um nível de conexão emocional muito profundo. Ela se sente vista de verdade, compreendida na essência dela, valorizada na feminilidade dela, e isso muda completamente a dinâmica entre vocês. Esses princípios funcionam independentemente da sua idade, experiência ou situação pessoal. Eu já vi homens na casa dos 20 que eram naturalmente bons nisso. E também vi homens com mais de 60 aprendendo pela primeira vez e tendo resultados incríveis. A idade não é barreira, é apenas uma questão de compreensão e prática. Se você é mais jovem, essas habilidades vão te dar uma vantagem enorme no mundo dos relacionamentos modernos. Se você é mais maduro, elas vão te ajudar a reconectar com aspectos da sedução que talvez você tenha esquecido com o tempo. E se você está saindo de um relacionamento longo, essas ferramentas vão te dar a confiança necessária para se conectar com novas mulheres. O objetivo aqui não é virar um especialista em técnicas de sedução. É desenvolver sua inteligência emocional para criar conexões autênticas e significativas, porque, no final das contas, as mulheres valorizam a autenticidade acima de qualquer coisa. Elas querem um homem que seja real, que esteja presente, que consiga se conectar de verdade. Pensa comigo. O que mudaria na sua vida se você nunca mais precisasse se perguntar se é o momento certo para beijar uma mulher?
O que seria diferente se você conseguisse criar momentos de intimidade natural e espontânea sempre que quisesse? Essas não são apenas perguntas retóricas, são possibilidades reais que estão ao seu alcance agora. O conhecimento que você adquiriu hoje te conecta com algo que os homens sabem instintivamente há milhares de anos: a importância de entender e honrar a natureza feminina. Na nossa época, com tanta confusão sobre papéis e expectativas, esse conhecimento vale ouro, porque enquanto tudo muda ao redor, a essência da conexão entre homens e mulheres continua a mesma. Vou recapitular os pontos principais que podem mudar sua vida amorosa de verdade. Os 4 sinais invisíveis são o triângulo dos olhos, a respiração sincronizada, o espaço físico diminuindo e a pausa expectante. Quando você vê esses 4 sinais acontecendo juntos, ela está te comunicando de forma clara que está pronta para ser beijada. Não existe ambiguidade quando todos estão presentes ao mesmo tempo. A técnica da ponte emocional te permite responder a esses sinais de maneira natural e eficaz. Você intensifica sua presença, reduz a distância de forma gradual, usa o poder da pausa para criar tensão e se aproxima com aquela confiança tranquila que faz toda a diferença. Cada passo é intencional, mas parece completamente espontâneo para quem está vivendo o momento. A verdadeira masculinidade se expressa na capacidade de entender e honrar a natureza feminina sem perder sua própria essência. Quando você domina essas habilidades, não melhora apenas sua vida romântica. Você desenvolve uma conexão mais profunda com as mulheres em todos os aspectos da sua vida. No trabalho, nas amizades, em família, porque você aprendeu a ver além das palavras. O seu próximo passo é simples. Comece a observar nas suas próximas conversas. Preste atenção nesses sinais, não se pressione para agir de imediato. Primeiro, desenvolva sua capacidade de observação. A confiança vai vir naturalmente com a prática. É como aprender qualquer outra habilidade. Quanto mais você pratica, mais automático fica. Lembra que eu te disse que, independentemente da sua idade ou experiência, essas habilidades estão disponíveis para você? Isso é verdade. A conexão autêntica entre homens e mulheres é uma arte que pode ser aprendida e aperfeiçoada. Não é um talento que só alguns poucos têm. É um conhecimento acessível para qualquer homem disposto a entender realmente as mulheres. Você pode estar se perguntando: e se eu já perdi muitas oportunidades no passado? E se eu já cometi tantos erros que não sei se consigo mudar? A resposta é que o passado não importa. Cada conversa é uma nova chance. Cada encontro é uma nova oportunidade de aplicar o que você aprendeu. Não existe limite de idade para melhorar nessa área da vida. Tem homens que chegam aos 40, 50, 60 anos achando que já passou o tempo de entender essas coisas, que é tarde demais para aprender, mas a verdade é que nunca é tarde. Na verdade, a maturidade muitas vezes traz vantagens. Você tem mais paciência, mais presença, menos ansiedade. Essas qualidades facilitam muito a leitura desses sinais sutis. O que separa os homens que têm sucesso com mulheres daqueles que vivem frustrados não é aparência, dinheiro ou status social. É a capacidade de criar conexão emocional real. É saber ler o momento. É ter coragem de agir quando os sinais estão todos ali, claros como o dia. E agora você tem esse conhecimento. A única pergunta que fica é: você vai usar? Porque informação sem ação não muda nada. Você pode saber tudo sobre os 4 sinais, sobre a ponte emocional, sobre como criar o momento perfeito. Mas se não aplicar isso na vida real, continua no mesmo lugar. A diferença entre saber e fazer é tudo, e você já deu o primeiro passo ao chegar até aqui. Isso mostra que você está realmente comprometido com seu crescimento pessoal. Mostra que você não é o tipo de homem que desiste ou que aceita mediocridade na sua vida amorosa. E isso já te coloca à frente da maioria. Pensa em todas as vezes que você esteve com uma mulher e sentiu aquela tensão no ar, mas não sabia se deveria agir. Quantos momentos você deixou passar?
Quantas conexões poderiam ter se aprofundado se você soubesse ler os sinais que ela estava enviando? Não estou dizendo isso para te fazer sentir mal. Estou dizendo para que você perceba o quanto isso é importante. Cada momento que você perde é um momento que não volta, mas cada momento futuro é uma oportunidade nova. E agora você tem as ferramentas para aproveitar essas oportunidades quando elas aparecerem. Você não vai mais ficar se perguntando se era o momento certo. Você vai saber, vai sentir, vai agir com confiança. A coisa mais bonita sobre esse conhecimento é que ele te torna mais presente. Quando você está realmente prestando atenção nos sinais que ela envia, você está completamente ali, naquele momento, com ela. Não está na sua cabeça pensando demais, não está ansioso sobre o futuro, está apenas presente, conectado, sentindo a energia entre vocês dois. E as mulheres sentem isso. Elas sentem quando um homem está realmente presente com elas, quando ele não está apenas esperando uma oportunidade, mas genuinamente prestando atenção. Isso cria uma atração muito mais profunda do que qualquer técnica ou estratégia poderia criar, porque é real, é autêntico, é humano. Nos próximos dias, enquanto você pratica observar esses sinais, vai descobrir algo interessante. Você vai começar a notar que as mulheres enviam muito mais sinais do que você imaginava. Talvez você perceba que aquela colega de trabalho já te deu sinais antes, ou que naquele encontro do mês passado todos os sinais estavam lá e você simplesmente não viu. Não fique remoendo o passado. Use essas descobertas como aprendizado, como confirmação de que o que você está aprendendo agora funciona de verdade. E siga em frente com essa nova consciência, sabendo que daqui para frente você não vai mais perder esses momentos. Cada homem tem o potencial de criar conexões profundas e significativas com as mulheres. Você só precisava das ferramentas certas e da disposição para entender que a comunicação feminina é diferente da nossa, mas não é impossível de decifrar. É apenas uma questão de aprender a língua delas. E quando você aprende essa língua, tudo muda. As conversas ficam mais interessantes, os encontros ficam mais intensos, as conexões ficam mais profundas, porque você não está mais apenas na superfície. Você está vendo e sentindo camadas que a maioria dos homens nem percebe que existem. Então, a minha pergunta final para você é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar na gaveta e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre? Ou vai realmente aplicar isso na sua vida e ver o que acontece quando você finalmente aprende a ler os sinais que elas enviam? A escolha é sua, mas saiba que as ferramentas estão nas suas mãos agora. Os próximos passos dependem só de você. E eu tenho certeza de que se você chegou até aqui, você tem tudo o que precisa para fazer isso funcionar. Basta começar a observar, começar a sentir e, quando os 4 sinais estiverem todos ali, ter a coragem de agir. O resto vai fluir naturalmente, como deveria ser desde o início.